Sejam muito bem-vindos na segunda temporada da Roda de Conversa. No episódio de hoje, nós vamos falar de um tema bastante relevante para as famílias, né? Como que eu vou ajudar o meu filho no processo de aprendizagem? Todo mundo quer ter o filho que saiba se frustrar, que seja bem-sucedido profissionalmente, que esteja bem colocado na sociedade. Mas como é o processo para eu realmente desenvolver esse indivíduo? Você está falando existe uma linha tênue aí que separa muito bem o que é ansiedade, né, como eu posso trabalhar essa minha ansiedade, essa minha expectativa, e aonde está o que é a ansiedade e aonde é a pressão que eu exerço em cima disso, né. Eu posso querer o meu filho, indo muito bem nos estudos, o meu filho brilhando na escola, fazendo todas as atividades de forma exemplar, tirando boas notas, sendo aluno que ganha Olimpíadas, né, enfim, eu quero meu filho brilhando. Até onde eu estou ajudando, auxiliando, ou quando que eu deixo de ajudar e passo a colocar pressão? Então, para falar disso, que é um assunto muito importante hoje, essa linha tênue, né, entre ajudar e pressionar o seu filho no momento dos estudos dele. A gente convida hoje a nossa pedagoga da creche Escola Sagrada Família, que é a Sheila Coutinho. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Sheila. Ah, Ajuda a gente, auxilia os pais nessa compreensão, por favor. É uma honra estar aqui e eu fico muito feliz, assim, que automaticamente a gente ajudando as famílias, o nosso trabalho lá flui muito mais, Sim. né. E é muito comum os pais, irem à escola e conversar com a gente, procurar a gente por um socorro mesmo. uhum. E a gente fala que está tudo bem, porque a gente vem de uma criação onde a nossa época era o estudo com pressão, Uhum. né. E a gente sabe que essa inquietação, essa angústia dos pais é muito natural. Eles querem o sucesso dos filhos, né, e começa com os estudos, né. Mas por trás de tudo isso, a gente sabe que tem o emocional envolvido, Uhum. e muitas vezes reflete lá pra gente. Quando a gente percebe, assim, as crianças angustiadas, ansiosas, sem querer fazer uma atividade, né. E é muito importante que família e escola se comuniquem sempre. Para tentar falar a mesma língua, trabalhar da mesma forma, e aí que vem os conflitos. Porque o Uhum. trabalhar da mesma forma, como a gente aprendeu antigamente para hoje em dia, é muito diferente. E aí os pais não sabem lidar com isso e tá tudo bem. E nessa conversa a gente instrui um pouco, direciona um pouco, com estratégias. Certo. A gente fala que não tem receita de bolo, um filho é diferente do outro, às vezes com um filho você precisa estar mais perto, acompanhar mais perto, fazer um pouquinho mais de pressão com consciência, né. Uhum. E o outro, às vezes, por ele só, já flui nos estudos sem uma atenção maior especial, né. Eu tive uma vez um pai, que foi procurar a gente, professor universitário, ele que faz atividade com a filha. E a filha é incrível, incrível. Matemática, cálculo mental. Tia Sheila está fazendo cálculo mental, umas contas desse tamanho. E aí eu não sei como agir, porque eu aprendi que somou, sobe um, pega emprestado. A gente aprendeu isso sem muitas explicações, Sim. né? Era uma técnica que a gente não sabia por que que sobe um, por que que pega emprestado com o vizinho. Uhum. E ali a menina desenvolvendo o cálculo mental que ficava enorme. Uhum. Como que eu vou fazer isso? Aí eu falei assim: "Ó, primeira coisa, não se preocupe, porque ela está incrível, o raciocínio dela está ótimo. A melhor maneira, pede ela para te ensinar, pede aí, mostra ao papai como é que você fez, como que você conseguiu esse resultado". E aí a gente vai estar trabalhando o pedagógico da criança e a autoestima também, Exato. né.
E às vezes querendo, né, estudar ali com o filho nesse momento e colocar o conhecimento que ele tem, acaba Sim. até atrapalhando, porque ele aprendeu de outra maneira, com outra explicação, e não exatamente aquilo que ela está aprendendo nesse momento, né. E como a gente vai lidar com essa insegurança, né, minha, de mãe, de pai, que se pergunta: "Nossa, como é que eu vou ajudar meu filho nessa lição? Eu não aprendi dessa maneira, não estou entendendo nada aqui dessa matéria", sem prejudicá-lo, sem colocar pressão. Como que eu posso fazer? Então, a gente, conversa muito com os pais que se tem que ser um momento muito leve, né. A gente não pode perder o encanto da criança em aprender, Uhum, porque aí vai tudo por água abaixo. E aí a gente conversa com eles, primeiro momento, tem algumas estratégias de um ambiente propício para o estudo, né. Estar com a família, alguém da família é importante, inclusive muitas crianças esperam por esse momento, porque devido à correria do nosso dia a dia, às vezes o estudar com o filho é o único momento que eles estão mais próximos. uhum. Então, assim, alguns pais trazem essa situação como um caos. "Gente, mas eu estou tentando, está sendo um caos, tendo discussão, eu estou brigando com a criança, estou me alterando", e não é por aí. Eh, Escute a criança, né, o que que ela está sentindo, se tem dúvida, quais são as dúvidas, ou o que que você aprendeu, como você aprendeu, e trazer isso para esse momento. Quando a gente percebe que tem casos, assim, que os pais falam: "Não, a minha vontade é de botar para o quarto para dormir, porque eu já acabei a paciência, eu não quis fazer mais", e aí a gente fala assim: "Calma, Isso é muito frequente. muito. Vai dormir sem comer, porque já deu". A gente fala: "Não, calma, eh, a gente pode buscar umas outras estratégias, a gente pode trazer para vocês as formas maneiras, né, que a gente traz em sala de aula para que a gente converse e siga o mesmo ritmo, né, para que flui. E ou caso contrário, tudo bem se parar e pensar assim: "Eu não vou conseguir", porque os pais não são obrigados mesmo a ter conhecimento pedagógico, Uhum. né. E prefiro procurar uma ajuda de um especialista para acompanhar nesse momento, tá, para que não coloque isso a perder, mas que também, não deixe solto sem ter esse momento com seu filho. Eu tenho muito em minha mente, porque, assim, eu acho que a vivência, a experiência, faz com que a gente aprenda muito mais. Uhum. Hoje eu tenho momentos que tive ruins, quando meu pai me ensinou em algumas situações, e tive momentos muito bons também, convivência. Eu lembro quando a gente saía, eu, minha mãe e meu pai, minha mãe descia para resolver umas coisas, e eu ficava no carro com ele. Ele já acompanhando, o acompanhamento aí é importante nesse ponto, acompanhando o que eu estava aprendendo na escola, estrategicamente, sem eu saber como criança, a gente no carro, ele falava: "Onde eu estou lendo estacionamento?". Uhum. Aí eu ficava procurando, né, estacionamento aonde? Achava a palavra. E isso gerou isso eu lembro até hoje, Criou uma memória afetiva fantástica, né. de acordo com a vivência, de acordo com o envolvimento, com o momento prazeroso com meu pai, né. E aí eu fazia com ele também, lógico, com palavrinhas mais fáceis, né, Uhum. mas que ficou na minha memória. E trabalhava pedagogicamente o que estava trabalhando a questão da escrita, né, leitura, na minha época. Então, assim, se um pai também procurar um especialista para acompanhar o seu filho no momento da atividade de casa, que vai ser uma coisa mais voltada ao pedagógico, que eles não percam o momento de estar com a criança antes de dormir. "Vamos ler um livro? Uhum. Vamos ler uma história?", né. "Me conta como foi hoje na escola. Brincamos, tá, brincou de quê?". E ali ir desenvolvendo, sem que a criança perceba, claro, o pedagógico junto com o emocional e envolvimento familiar. Você falou um negócio muito interessante, me fez lembrar quando minha filha estava na época da alfabetização, Hum. e ela começou a ler umas palavras, mas ela tinha preguiça de juntar, né, eu percebi. E aí eu levava ela para a livraria e pedia para ela escolher um livro, aquilo que ela gostasse. E eu começava a ler para ela, mas quando chegava no ápice da história,
que despertava a curiosidade do que ia acontecer, né, eu falava: "Não, não, só um pouquinho, só um minutinho que eu tenho ali que fazer um negócio, já estou voltando". E aí ela ficava naquela agonia: "Mas mamãe, lê pra mim". "É, o que que aconteceu?". Falei: "Calma aí, já estou indo". E aí ela começou a perder aquela preguiça de juntar as letras e tentando adivinhar, porque ela estava interessada no que ia acontecer com o restante da história. Uhum. E isso chegou num tal ponto que despertou o interesse pela leitura, que ela hoje, enquanto adulta, ela lê 80 livros num mês. Então ela prefere ler um livro a estar numa internet ou ver um filme. E eu vejo assim: "Nossa, como que isso deu fruto". E na época eu não imaginava aonde isso poderia chegar, Uhum. né. Eu fiz algo instintivamente, quanto mãe, mas eu não imaginava que o fruto ia ser tão bom em Sim, relação a essa leitura, a esse despertar, né, exato. em relação à criança. É porque é algo prazeroso, né, gente. Quando a coisa acontece com pressão, ali se perde todo o objetivo do processo ensino-aprendizagem, né. Porque a criança, ela acaba muitas vezes, deixando até de expor as suas dúvidas, Uhum, com medo de errar, com medo de frustrar os pais. uhum. Porque ela vai pensar assim: "Poxa, meu pai acha ou minha mãe acha que eu consigo aprender, que eu não respondi certo, que eu não estou fazendo direito", né. A autoestima da criança, o emocional da criança é muito, muito importante. Eh, uma coisa que a gente percebe muito, assim, alguns pais, já reconheceram e vão também conversar com a gente a respeito, mas outros ainda têm muito em mente é comparação. É verdade. Isso acaba com a criança. Ou comparar com um colega, ou o que é pior, comparar com o irmão. Uhum. "Ah, porque sua irmã é incrível, sua irmã não precisa falar para fazer atividade". Gente, é o indivíduo, né, Cada um é um, né. cada um é um. Às vezes a irmã é exemplar nos estudos, mas o outro é exemplar em outros pontos, né. Que a gente sabe que um bom profissional, a faculdade, o conteúdo é importante, né, mas, experiência, né, saber se virar ali uns momentos de conflito, né, é importante para uma empresa também. Bastante. Então, assim, o que a gente tenta muito conversar com os pais. Parar de comparação, respeitar o momento de cada criança, né. Alguns pais falam assim: "Não, mas eu sei que minha filha é inteligente, ela tem capacidade de ler isso aqui agora". Mas às vezes ela não está nem no processo de leitura ainda, né, está lá na junção das letrinhas, formação das sílabas. Eh, o atropelar, o exagero, a falta de equilíbrio, é o que pode botar muitas vezes tudo a perder. Falou em falta de equilíbrio. E a escola consegue, você, enquanto coordenadora da escola ou professor, consegue perceber quando esse apoio da família, na verdade, deixa de ser apoio e passa a ser pressão? Baseado em que sinais você pode exemplificar? Você exemplificou, deu um exemplo aí Sim, que é a comparação entre irmãos, sim. entre amigos, mas existem outros sinais? Porque eu acho importante, até que os pais que estão nos ouvindo, consigam perceber que sinais já, nos demonstram que o apoio já passa a ser pressão e não mais apoio. Sim, algumas crianças, elas lógico vão verbalizar, outras, a maior parte não. E aí o comportamento muito nítido pra gente é a apatia da criança. Hum. A gente vê ou até uma ansiedade extrema. A gente vê até muito no con nessa situação de comparações entre irmãos, uma tristeza na criança mesmo, né. Eh, e aí quando a gente chega para perto e tenta sondar, você vê que pode sim estar acarretando essa influência dessa pressão exagerada em casa. E aí vem seguido de não quer fazer atividade de casa, Uhum. foge de momentos até com um pai ou uma mãe, porque percebe que está sempre sob pressão, né.
Fala para mim a tabuada de 9, em um momento assim do nada, sem ser uma coisa vivenciada com prazer, e aí a criança acaba, ela vira uma ostra, né? Uhum. Ela acaba se fechando, aí vem a tristeza, a baixa autoestima, e a gente tem que pensar que é um momento de formação do cidadão, Uhum. e que isso vem para o resto da vida. Uma criança que não consegue falar em público, uma criança que não consegue expor o que está sentindo, por medo de ser repreendida. Às vezes os pais falam assim: "Nossa, mas aqui ela não demonstra dificuldade nenhuma". Aí vai lá ver a nota, né, tem muitos pais que vão pela nota. Dão muito valor, um peso muito grande na nota e Isso. não no aprendizado em E si. e que a gente sabe que hoje em dia a avaliação formativa e somativa, né, os pais vão para a somativa e muitas vezes nem acompanham no processo. A criança já sente isso: "Poxa, meu pai só quer saber da escola, como eu estou na escola na semana de prova. Ou quando vem um boletim, vai ver minha nota. Meu pai só senta para estudar comigo quando é semana de prova". É. E assim, o processo não acontece. Então, ali a criança já sente a pressão por uma nota, né. Ou seja, você, concorda então que a pressão muitas vezes começa justamente no ambiente de maior amorosidade para com essa criança, que é na família, né. Sim, É onde ela está mais, é onde ela é mais amada mesmo, né, é ali que começa geralmente a pressão, né. sim, mas foi como eu falei, a gente entende, porque é a preocupação dos pais. Quer ver o filho brilhar, óbvio, claro. E entende também que a forma que eles aprenderam, a forma que eles estudaram, que a educação para eles funcionou assim. Então é muito difícil eu desconstruir a maneira que eu criei, a maneira que eu aprendi e para construir um novo. É mais difícil quando você absorve o novo, Uhum. né. Eh, Quando a gente da área de educação, né, a gente também teve que desconstruir muitas coisas na parte pedagógica, né, e aprender muita coisa nova e continuar aprendendo sempre. Educação é isso, a gente vai aprender o resto da vida. É. E ter que desconstruir muita coisa, né. Então a gente entende a posição dos pais. E quando a gente vê que um pai começou a perceber isso, a gente já fica feliz. Já é um excelente sinal. Já é o primeiro passo, né. Porque quando a gente fica muito triste quando a gente conversa com o responsável, falou sobre tudo que a gente está comentando aqui, e no final ele fala assim: "Mas se a nota não estiver boa, vai ver só comigo, eu só quero ver o final do bimestre". Isso seria uma consequência negativa dessa pressão, Bastante, né. bastante, porque, Como que outras você teria como dar outros exemplos de consequências negativas dessa pressão toda que esse aluno recebe dentro do seu lar? então, eu acho que o vínculo familiar, ele acaba sendo abalado, né, foi o que eu falei, a criança, ela vai acabar não querendo mais ter alguns momentos, porque quando eles são bem menores, estão com esse gás todo em aprender, eles querem ficar com o papai e a mamãe, vamos fazer atividade, vamos colorir, né. Quando eles começam a sentir essa pressão, essa cobrança, esse peso, né, e fica aquele clima de caos, aí ele já começa a não querer fazer parte daquele momento. E aí muitas vezes é sentar para fazer atividade por obrigação. Uhum. E aí o saber passa a ser obrigação, passa a ser um peso. Aí é uma criança que ela não quer expandir seu conhecimento, ela não quer, de repente, fazer uma outra aula, um outro curso, não quer, enfim, o estudo se torna um medo, né, uma insegurança. Isso tanto na vida estudantil, como na vida profissional e pessoal, né, refletindo na formação do cidadão mesmo. A gente vê muito na nossa realidade de escola que a criança está lá, está aprendendo, existe uma metodologia de ensino, né, a criança aprende de forma contextualizada, de forma lúdica, existe todo um processo. Uhum. E a gente percebe que algumas famílias se julgam estar apoiando essa criança nos seus estudos. Mas de que forma? Criando novas atividades,
né, vão para a internet, fazem novos exercícios, dão mais suporte, ensinam novas continhas, ensinam novas atividades. O que você tem a falar sobre isso? Você acha que isso ajuda ou atrapalha o trabalho do pedagógico na escola? Ou, esse pai poderia incentivar ou apoiar esses estudos da escola de um outro jeito? Eu acho perigoso, né, porque a gente entende, que nem sempre o excesso traz resultado. O excesso pode trazer, situações de cansaço à criança mesmo, né. Quando a escola, ela já direciona um conteúdo, uma atividade para casa, ou direciona um site gamificado, jogos que têm a ver com o assunto, que tudo ali se conversa, o pai ou a mãe, né, ou a família, que não tem um preparo pedagógico, ela pode estar trazendo coisas que vão além da faixa etária da criança, Uhum. pode estar trazendo excessos por excessos, né, cansando a criança, fazendo aquilo ficar enjoa, né, de tanta Maçante. maçante, exato. E pode também, estar tendo acesso a algumas uns sites, né, alguns jogos e que a gente hoje em dia comenta muito, pode ser assunto até de um outro podcast, sobre os perigos desses jogos aleatórios na internet, né. Então é bom que siga o direcionamento da escola e do educador e do professor. E aí o que que essa família poderia fazer para complementar? Mais brincadeira, mais passeios, visitas a museus, talvez fosse mais produtivo, porque a gente percebe isso, né, que aquela criança que viaja, ela está tendo uma excelente aula de geografia, uma excelente aula de história, Perfeito. né, se aproveitar desses momentos de viagem, brincadeiras em família, criar, brinquedos, seja ele de qualquer tipo de material reciclado, convívio entre amigos, convívio com animais. Eu acho que seria esse o caminho. Esse o caminho. Situações de vivência, né. A gente teve uma mãe que trouxe uma realidade lá pra gente, junto com a coordenação bilíngue, que ela estava brincando de Uno com o filho. Uhum. E no meio da brincadeira, ela teve a ideia de começar a falar inglês, né. E a criança veio trazendo mesmo questão de cor, número, no inglês. Então, assim, foi um momento de brincadeira, a gente cartinha de Uno, né. E ali ela aproveitou essa situação, ali o aprendizado aconteceu, gente. Que Fortaleceu o que aí sem pressão. aprendeu. Sem pressão, de forma prazerosa, ele vai querer de novo com certeza, né. Então, assim, leitura, não é ler por livro pedagógico, leitura, pega um livrinho, História, vamos lá, diversos tipos de histórias, história em né. História em quadrinho, quadrinhos, a gosto de gente história em chama quadrinho, ótimo. Vamos ler história em quadrinho, né. Os passeios sim, né, é importante, troca, construir brinquedos com produtos recicláveis, e por falar riquíssimo em esse passeio, exame. você me lembrou de uma estratégia bacana que tem na escola, né, no pedagógico, da importância da aula de campo, Uhum. né, aula de campo. Eu considero isso uma das estratégias mais importantes para que a criança aprenda e apreenda, né, e assim, assimile um conteúdo. A escola faz muita aula de campo, e a gente sabe que tem um pai ou outro que não apoia nessa aula de campo, que: "Não, meu filho não vai, eu prefiro que meu filho fique na escola". O que que você tem a falar? Você acha que, eh, apoiar esse tipo de aula, essa iniciativa da escola, isso ajuda o aluno? É muito importante, muito importante. Trabalho de campo é um trabalho riquíssimo, gente, de convivência, não só o conteúdo por si, é convivência. As crianças, eles acabam ficam eufóricos, né, eles adoram. Uhum. E ali começa a criar uma maturidade, cortando o cordão umbilical ali, né, "Meu Deus, eu vou viajar sem a mamãe, sem o papai", né. E e as mães
eu super entendo. Aham. É medo. Claro, normal. Claro. É Quem medo. não tem? É normal, É. a gente quer proteger. Muitas vezes não é nem assim, eu não acredito e não apoio essa prática pedagógica, não é, é medo, É. né. A gente está, né, para fazer um passeio de campo aí, né, e muitas mães me procuraram, assim: "Ai meu Deus, eu não sei". E eu falo assim: "Calma, as crianças surpreendem, vocês não têm noção, eles são umas crianças com vocês, e sem vocês eles são completamente diferentes. É, e a escola Autonomia que vocês não imaginam". tem Né. toda a estrutura para esse tipo de aula, né, a gente Sim. proporciona toda uma segurança para viagem e tal. Sim. E é aquilo que você falou, a criança ela cresce dentro da escola. Muito, muito. Aos olhos dos pais, parece uma mágica, parece assim, Aham. porque a criança realmente ela tem um comportamento em casa, Sim, diante da mãe, e sim, outro na na escola. escola. São muito mais independentes e muito mais autônomos na escola. Sim, sim, isso favorece, né, as boas aulas de campo. Eu tive uma experiência umas semanas antes de acompanhá-los para uma atividade de campo. Nós fomos para um plantio com uma turma lá do 2º ano. Nossa, como foi lindo de ver. Quando eles chegaram, né, meio assim, as povas já estavam lá prontas para o berço, né, do plantio. E aí foi dada a explicação de quais eram aquelas árvores, qual era a importância, foi muito interessante, eles ouviram atentamente, Uhum. mas na hora de começar a botar a mão na terra, iniciaram meio assim, depois eles já estavam se sujando todos e mergulharam na atividade e voltaram de lá encantados, felizes. E algumas crianças falaram assim: "Eu vou acompanhar o crescimento dessa árvore, porque eu Muito quero um dia mostrar aos meus filhos, eu vou trazer papai e mamãe aqui, para eles saberem qual foi a árvore que eu plantei". Muito bom. Então, assim, como, né, surtiu efeito de aprendizagem, de valorização, aquela atividade ali. E eu tenho certeza que na hora de botar a mão na terra, eles pensaram assim: "Meu Deus, a minha mãe vai me matar, vou me sujar toda". Sushi, então, é para isso mesmo. Depois a gente vai lavar a mão. Aí, nossa, eles mergulharam mesmo. Foi muito, muito legal. Tem a preocupação deles também, isso é fato. Sheila, Hum. o papo está muito bom, mas para a gente terminar, você teria aí uma dica de ouro para que essa família melhore a sua relação com o estudo do filho mesmo, com a Uhum. rotina escolar dessa criança, para que tire um pouco o peso da mochila, né, e deixa a coisa fluir de forma mais leve, porque essa criança, se ela está numa escola em que ela confia, né, a família escolheu a escola, a Sim. família analisou, teve foi uma escolha criteriosa, Hum. então ela acredita, ela confia naquela escola. Você teria uma dica de ouro para dar para essa família, para ela deixar que os estudos fluam de uma forma saudável, Sim. sem muita pressão? Primeiro passo, valorize o processo. Entenda que é um processo. As coisas não vão mudar de uma hora para outra. Respeitando as etapas de Respeitando crescimento, as de etapas, desenvolvimento da criança? respeitando o individual, respeitando que esse meu filho é assim e esse é assim, sabe. Escuta ativa também. Quando você sentou para fazer atividade com seu filho está ali meio que muito quieto, escuta: "Tá tudo bem? Você está com alguma dúvida? Posso ajudar em alguma coisa?". Fazer parte também de mais momentos como esse, não só na semana que vai vir a prova, Uhum. né. "Ah, eu vou sentar com você para estudar para a prova, para você tirar aquela nota A gente está até boa". pedindo para tirar esse nome, prova, né. Exato, né, a gente já está trabalhando isso, porque a gente entende que a avaliação ela precisa ser, formativa e não somativa, né. As crianças lá na escola, elas são avaliadas diariamente, tanto no pedagógico quanto no comportamental também, porque o comportamento da criança faz toda a diferença no resultado do ensino-aprendizagem. Sem dúvida. Ela é uma criança segura, uma criança confiante. Gente, tem criança lá do 3º ano, né, que vira para mim e fala assim: "Ai tia, eu nem precisei estudar para a prova, eu sei que eu vou arrasar". Que lindo. Gente, Bonito. não tem como dar errado, É. não tem como dar errado. E outra, o erro, às vezes os pais pegam as atividades avaliadas
e vai lá nos erros, né. Muitas vezes nem observa os acertos. Erro faz parte do crescimento, Do aprendizado. faz parte. É errando que se aprende, isso não é clichê, né. O que a gente até conversa com os pais que podem voltar, sentar com a criança, não chegar: "Ah, você errou a terceira questão, vamos olhar a terceira". Não, vamos olhar a prova, olha que legal, olha como você se esforçou, como você saiu bem, né. O que que houve aqui? Escuta ativa, escuta a criança. Muitas vezes ela vai falar assim: "Caramba, eu não prestei atenção", Ela sabia, às vezes, a resposta e não se né, atentou. sabe. Então, assim, eu acho que são alguns pontos muito simples, que podem fazer toda a diferença. E no mais, procure a escola, converse com a gente, troque ideia com o professor, com a coordenação pedagógica, para a gente poder dar o direcionamento, né, ajudar essas famílias e tá tudo bem, né, tá conseguindo, né, É. tá tudo certo. Muito obrigada, Sheila, Obrigada a por você. compartilhar conosco um pouquinho da sua experiência, né, da Muito sua bom estar formação. aqui. Muito bom. Foi muito bom. E se vocês, pais que estão nos assistindo, gostaram desse programa, por favor, compartilhe com outros pais, compartilhem com seus amigos e nos sigam nas suas redes sociais e nos sigam no Spotify e YouTube. Obrigada pela Obrigada. companhia de hoje. Obrigada.